Não esquece de excluir esse rascunho, tá? Glória a Deus. Nós vamos agora, irmãos, para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é doce e é fiel. No livro de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo 1, diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro do sepulcro um homem possesso de espíritos imundos. Meus amados irmãos, observem aqui esse texto. Deus está dizendo: eu cheguei na tua vida e eu quero encarar os seus problemas. Em Gadá, nessa província, havia alguém endemoniado, destruído, derrotado, abatido, chorando, sofrendo. E Jesus foi para o centro, para o olho do furacão, para ali ter um encontro com aquele homem e mudar a sorte dele. Aí você fala: será que Deus ainda me vê, bispo Edinaldo Silva? Se eu estou cheio de problemas, cheios de erro, cheios de pecado, cheio de maldição, todo mundo virando as costas para mim, será que eu ainda tenho o favor de Deus na minha vida? Pois eu te digo nesta noite, Jesus parou tudo, todo o percurso que ele ia fazer, para parar na tua casa, na tua vida. Tu pode dar glória a Deus? Para parar na tua vida. Ele veio por sua causa. Mas ninguém queria mais conviver com aquele homem. Mas Jesus aceitou estar perto daquele homem. Ninguém tinha mais o que fazer pelaquele homem, mas Jesus tinha o que fazer pelaquele homem. Eu quero dizer para você que o teu caso tem jeito no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Dá glória para Jesus. Às vezes, meus amados, julgamos que a vida não tem sentido, julgamos que o mundo já nos estragou, julgamos que nosso caso já foi uma vez analisado para ser resolvido, mas agora já jogaram a toalha, desistiram. Mentira. A mesma mensagem que Deus falou de manhã, de fé, de coragem, de otimismo para você avançar, é a mesma que Ele fala para você esta noite. O Deus que não despreza está aqui. Quem queria estar perto desse homem? Esse homem era um homem atribulado, mas Jesus passou por cima da tribulação dele para ajudá-lo. Bate palma e dá glória para Jesus. Vamos, meus amados irmãos, mostrar um outro episódio que Jesus também aceitou o desafio e foi ajudar. No capítulo 5 de Marcos, no versículo agora 21, confere aí na sua Bíblia. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, pedindo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para ser curada, ou para que viva. Veja, meus irmãos, quem tinha visto aquele milagre de Gadá, sabia da notícia daquele milagre de Gadá,
já estava com o coração cheio de esperança. Jairo tinha uma filha morrendo dentro de casa. O centurião tinha um criado morrendo dentro de casa. Esse pai de família aqui em Gadá tinha um filho morrendo dentro de casa. O que essas pessoas têm em comum? A fé. E a pergunta nesta noite é: o que você tem morrendo dentro de casa? Eita, glória a Deus. O que você tem morrendo dentro de você? O que foi que desabou dentro de você hoje? Por que você chegou aqui? Aleluia. O que está passando pela sua cabeça por você? O que está machucando? Qual é o teu problema? Você que me assiste em casa, o Senhor me dirige até você e pergunta: o que é que está te matando? Agora, no capítulo 5, no versículo 21, ele passa de barco para o outro lado e a multidão não larga ele. A multidão não larga Jesus. Você faz parte dessa multidão. Esse texto, ele é muito claro quando diz que a multidão ajuntava-se em volta de Jesus e não queria sair de perto dele por um minuto. Isso quer dizer sede. E por que tantos milagres aconteciam dentro deste livro de Marcos? Porque é um livro que Marcos relata a história de pessoas sedentas. A história de pessoas que saíam de longe, que pegavam barcos, que atravessavam rios, que atravessavam o mar, que queriam a todo custo estar perto de Jesus. Era difícil naquela época o meio de transporte, mas mesmo assim eles não ligavam, porque quando você tem sede de Deus, você não liga para a pandemia, você não liga para a distância, você não liga para transporte, você quer chegar. Olhe para quem está do seu lado e diga: você quer chegar. A gente vai ver, irmãos, que essas pessoas estavam sedentas e elas queriam chegar. Queira chegar nessa noite, queira servir. Bote força, tenha coragem, tenha fé, tenha força de vontade. Não fique aqui motivado por pessoas, fique aqui motivado pela sua fé. Sirva motivado pela sua fé. Levante-se daí, ganhe almas. Se disponha. Não espere ninguém lhe chamar. Você não depende de que pessoas venham te dar conselhos, te dar palavras. A palavra está em você. Agora, coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Você que está aí do outro lado, coragem, fé, força. Sabe, avance. A multidão apertava ele, e ele estava com aquela multidão no mar. De repente, chegou um homem grande, chegou um homem rico, famoso, uma das principais cabeças da sinagoga. Um homem que era respeitado, tipo um prefeito, um deputado, apesar de que hoje prefeito e deputado respeitado, só bispo falando mesmo, né? Mas é uma autoridade. E a Bíblia vai dizer aqui que Jairo era uma autoridade.
Uma autoridade que tinha autoridade, porque hoje as autoridades não têm autoridade, as autoridades hoje têm um poder que eles até abusam deles. As pessoas obedecem eles com medo, não obedecem com satisfação. E uma pessoa que é obedecida por medo é um tirano. Por isso que essa sociedade precisa mudar, porque nós estamos representados por tiranos. E agora, esse Jairo é diferente desses tiranos, socialistas e comunistas que estamos vendo por aí. Esse Jairo era um homem exemplar, respeitadíssimo. E agora diz a Bíblia que a fé mexe com esse homem. Olhe para quem está do seu lado e diga: a fé mexe com quem ela quer. A fé, quando entra no coração de uma pessoa, ele pode ser ateu, ele converte. Ele pode ser muçulmano, ele torna-se cristão. Ele pode ser o pior bruxo da história, vai se tornar o maior pastor. Quando a fé se move, se mexe, a pessoa pega ônibus, pega trem, vem a pé. Quando a fé se move, quando a fé mexe, a pessoa toca no altar e sai curada. Quando não há o exercício da fé, você pode botar óleo, pode colocar azeite, pode colocar lencinho sagrado, você pode mandar tocar no altar, você pode fazer tudo, a pessoa sai doente do mesmo jeito. Mas quando há fé, a pessoa é extremamente abençoada no ato. Quem levanta a mão e dá glória a Deus? E quando Deus não cura ela, parece que a fé aumenta mais ainda. No outro dia ela está lá de novo. E quando Deus resolve tirar, e ela vem e usa aquele termo ainda que Jó usou: Deus me deu, Deus levou. Mas ela não reclama, porque ela tem fé. E alguém chama ela de fanático, de louco. E Jesus disse: e essas coisas, só mesmo quem tem fé é que entende. O mundo não entende a nossa fé, o mundo não sabe da nossa fé. E esse Jairo foi tomado de fé. E por ser tomado de fé, chegou e disse: Senhor, rogo pela uma filha que eu tenho, que está morrendo, à beira da morte. E Jesus diz: eu vou curar sua filha. Quem dá glória a Deus? Qual é a morte que você mostra para Jesus hoje? Você que está em casa, que quer suicidar. Ontem, meu telefone toca, uma pessoa liga para mim: meu irmão está morto. O que houve? Se enforcou. Jovem de 22 anos, se enforcou. Ô bispo, está lá pendurado na corda, e ninguém vai buscar, porque é numa área de risco. Eu estou aqui na delegacia tentando encontrar uma viatura, porque tem que ir a polícia na frente. E o rabecão, né? Até o nome é feio, para buscar o corpo. Porque ele morreu, bispo. Morreu por causa da fraqueza. Morreu porque eu não tinha fé. Quem tem fé, ele fica inabalável. Vocês estão vendo por que a fé é importante? Por que Deus não ressuscitou ele, bispo? Eu orei e Deus não ressuscitou ele. Eu falei: porque já estava morto. Mas por que Deus não ressuscitou pela minha fé, bispo? Eu falei: porque a fé dele já tinha matado ele. Porque quando a sua fé não entra em ação, o espírito da morte entra. Quando você não usa a sua fé, o diabo usa a autoridade que ele tem. Use a sua fé, que o diabo não usa a autoridade que ele tem.
Entregue os pontos que você vai ver o diabo cantar de galo na sua casa. Satanás se embarrera comigo. Se estrepa todo, se arrebenta todo comigo. Fico triste, mas não perco a fé. Fico abalado, mas não perco a fé. Fé é uma coisa que me move. Fé não é uma coisa que eu falo. Fé é uma coisa que eu vivo. Grita comigo, fé não é uma coisa que eu falo. Grita bem alto, fé é uma coisa que eu vivo. Bate palma e dá glória a Jesus. Viva a sua fé. E arrebente. E bote para quebrar. E levante essa autoestima sua. E quando você levantar essa cabeça, essa autoestima, aí você vai dizer, realmente Deus é Deus na minha vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Hoje faz 8 dias que a gente estava lá com o nosso pai morto, no IML, para enterrar na segunda-feira, que vai completar 8 dias amanhã. É fácil? Não é não. São muitas pessoas boas que eu conheço morrendo, até que tocou de meu pai também ir. Mas não foi de coronavírus. Mas foi para Deus. Foi para o Senhor. Ele morreu, ele foi para Deus. Morreu com 90 anos. Foi para o céu. Está lá no seio de Abraão. Descansando agora. Descansando agora. Nem dando bola para a gente aqui mais. Porque eu louvo a Deus. Porque quando a gente morre, até o sentimento Deus tira. A gente fica tudo aqui com sentimento, chorando, sofrendo. Mas o morto mesmo tá nem aí. Coisa linda. O morto sabe o que o morto está falando? Chorem vocês aí. Amém? Esperança é isso. Foi para o Senhor. Não quer nem saber mais desse mundo, das contas que tem para pagar aqui. Apesar de que ele não deixou nenhuma conta. Mas a gente vive aqui pagando imposto. Sócio do governo. O governo come tudo que a gente ganha. Por isso, meus amados, que a igreja tem que entrar na presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Grita, a presença do Senhor. Amado, a única coisa que tu tem aqui é a tua fé, amado. Tua fé. Abra comigo a sua Bíblia. Ainda no livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 13. Confere aí na sua Bíblia. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeças, pois delas é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aí uma pessoa uma vez estava dizendo para mim: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Eu falei: o que é que você está entendendo? Ele disse: temos que entender que receber o reino de Deus é como receber uma coisa simples, pura. Eu falei: meu amado, o texto que tu está lendo, tu está entendendo errado.
Não é o reino de Deus que é uma criança, é você que é essa criança. Quem tem que ser? O reino de Deus não tem que ser puro, o reino de Deus já é puro. O reino de Deus não tem que ser simples, o reino de Deus já é simples. O reino de Deus não tem que modificar, quem tem que modificar é a pessoa. A Bíblia diz: quem recebeu o reino de Deus como uma criança, a pessoa se tornando criança. Quem não se tornar uma criança não herdará o reino de Deus. Mas, ó bispo, o que tem a ver essa palavra com as outras que o senhor leu? Se o senhor estava falando de fé. Aí eu pergunto: ô orelhudo, está fora do ar, meu amado? O que eu estou falando? Criança acredita em tudo. Você pega um carro todo de plástico, dá para ele, e pega uma Ferrari 0 km e dá também, pergunta o que é que ele quer. O de plástico. O de plástico. Por que ele não quer a Ferrari? Porque ele não vê no tamanho da sua visão, na Ferrari, a beleza que ele está vendo naquele pequenininho. E se fosse para você? Você queria um carro de plástico? Jamais. Você queria a Ferrari. Por quê? Porque você tem a malícia. A malícia estraga a fé. A malícia traz questionamentos. A malícia traz a dúvida. A malícia explora todo tipo de contrariedades. E aí você não crê limpo. E aí você não se joga. Põe aqui uma criança e coloca o pai ali. E manda a criança ir se jogar para ver se ela não se joga. Pede para eu me jogar nos teus braços para ver se eu vou. Eu sei que você não vai me segurar, mas a criança não quer nem saber. Ela acredita que você vai segurar ela. Porque não tem maldade. Não desconfia. E o Senhor está dizendo: quem não enxergar o reino de Deus, não se tornar uma criança para receber a fé, não a usa, não a possui, ou não sabe usar. Porque o Senhor, Ele é assim. Ou você confia, ou não confia. Olha para mim. Ou você se entrega, ou você recua. Ou Deus toma o teu ser completo e age, ou na dúvida Deus não trabalha. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pode aplaudir forte. Grita comigo bem alto: sem fé. Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. É impossível agradar ao meu Deus. Então dá glória para Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, ainda em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Confere aí. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. E ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? O que vocês estão discutindo com eles? Hein? Bando de urubu. Vejam só. Jesus disse para os discípulos: fiquem aqui, que eu vou subir no monte para orar. E os discípulos ficaram. E lá vai Jesus.
a multidão por ali. Daqui a pouco, os escribas e os fariseus colaram nos discípulos. Por que Jesus não levou vocês? Como é que é andar com Jesus? É bom? É legal? Tipo aqueles jornalistas que ficam no teu pé te perseguindo, te jogando pergunta. E ficaram indagando. Para quê? Para tirar a fé dos discípulos. Daqui a pouco lá vem Jesus do monte. Jesus vem de onde? De onde, gente? Lá vem Jesus descendo. Quando Jesus vem descendo, a multidão parte para cima de Jesus. Jesus passa e ao invés de ir aos discípulos, foi aos fariseus e disse: o que vocês querem com os meus discípulos, seus miseráveis? O que vocês estão perguntando a eles? Pergunta para mim. O que vocês querem com os meus discípulos? Entenderam agora? Porque muitas vezes eu fico bravo quando eu vejo certas pessoas coladas com vocês. Porque eu sei que são pessoas que não querem ajudar. Porque eu sei que são pessoas que vão atrapalhar. Porque eu sei que são pessoas que não estão no espírito. Viram como é que Jesus encara pessoas que atrapalham a fé de outra? O que vocês querem com meus discípulos? Olha isso. Ele perguntou aos mestres da lei. Estavam discutindo com eles o quê? O que é isso que a gente está lendo aqui? Um Deus brigando para você não acreditar nos lançadores de dúvida. Ele quer que você tenha fé. E Ele quer que você vigie com quem você anda. Ele quer que você vigie com as pessoas que falam mal dele para você. Jesus já ensinou. Esses caras estão falando mal de mim para os meus discípulos. Para quê? Para arrancar a fé dos meus discípulos. Vocês notaram agora que é a mesma coisa de hoje? O cuidado tem que ser o mesmo. Vocês têm que ter cuidado para não perder a fé. Vocês têm que ter cuidado com a internet. Vocês têm que ter cuidado, porque nem tudo que é bom está lá não, hein? Nem todo canal do YouTube é de Deus não, hein? Nem todo pregador ali é de Deus. Nem todo profeta ali é de Deus. Nem todo mundo ali é de Deus. Nem todo mundo que está aqui é de Deus. Nem todo mundo que sobe aqui é de Deus. A fé. Temos que trabalhar na defesa da fé. Quem recebeu essa palavra? Quem aprendeu? Fiquem de pé no nome do Senhor Jesus. Porque agora o bispo quer orar, fortalecendo a fé. E eu quero que você continue mandando mensagem aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, no site, principalmente no aplicativo. Aquela mãozinha que tem assim no aplicativo, clica lá onde está escrito sala de oração e põe lá teu nome, no nome de Jesus. Agora eu vou orar e eu quero pedir a você, antes de terminar, eu quero pedir a você, dizime nessa obra, oferte nessa obra. A partir de hoje, oferte no ministério. Enquanto eu estava pregando, os números das contas estavam passando aqui no rodapé do vídeo. Agora entre no site AD Família e no próprio aplicativo AD Família, onde você está.
tem o número da conta direitinho, pelo amor de Deus, dizime nessa obra hoje. Vamos orar, levanta a mão para o céu. Pai, eu quero te agradecer pela palavra. Foi uma palavra, meu Deus querido, de dar gosto. Foi uma palavra de levar muitas pessoas ao teu altar, ao teu trono. O Deus que trabalhou de manhã está trabalhando agora à noite. É para a glória do teu nome que eu estou aqui, Deus, celebrando mais uma noite em tua presença. Grita comigo bem alto: meu Jesus, eu aprendi a guardar a minha fé. Grita bem alto: meu Jesus, eu aprendi a guardar a minha fé. Bate palma e dá glória a Jesus.